Chamadas em excesso, ligações rápidas de telemarketing atrapalham a rotina, perturbam o trabalho e a vida das pessoas. A Agência Nacional de Telecomunicações vai adotar a partir do dia 3 de novembro uma nova medida contra as chamadas curtas com menos de 3 segundos de empresas de telemarketing. Elas vão ser bloqueadas durante 15 dias pelas operadoras de telefonia. Vamos conversar sobre esse assunto agora, começando com um dos nossos convidados, o Dr. Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital. Dr. Alexandre, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer novamente falar com os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Alexandre, aquela pergunta, quem nunca recebeu aquela ligaçãozinha curta que você atende e cai a linha ou tem alguém aí? Isso realmente é algo insuportável, né, doutor Alexandre? É insuportável. A gente nota que vários mecanismos legais têm sido aperfeiçoados para poder evitar essas mensagens indesejadas, né, que o mercado chama de robocall, né, aquelas mensagens de voz automatizadas, e agora então, até recentemente com a LGPD, é o caso de se denunciar também, porque muitas vezes essa empresa ela está usando os dados do titular sem autorização dele para essa finalidade, mas essa guerra é muito difícil. Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais a legislação, porque as empresas que praticam o robocall, elas estão sempre querendo encontrar uma alternativa para burlar, para saber se o titular de fato é quem ainda está com sua linha ativa. Isso então ensejaria mais ligações depois. E quanto mais a Anatel apertar o cerco com essas medidas, certamente quem vai ser favorecido é o consumidor. Qual a expectativa do senhor, então, doutor Alexandre Ateniense, com essa decisão da Anatel, já que essas ligações importunam a população e até contrariam a Lei Geral de Telecomunicações? Essa decisão vai ter eficácia? Acredito que sim, inclusive porque foi mencionado pela mídia que a Anatel planeja divulgar mensalmente a lista dos maiores praticantes de ligações curtas, né? A intenção é promover a transparência, que eu acho que esse é o caminho, além de estimular o controle social, porque a sociedade tem cobrado da Anatel uma postura mais rígida contra não só as empresas que fazem essa ligação curta, mas as que fazem também as ligações de telemarketing. Ainda hoje, eu recebo em média 5 ligações por dia, já com o número com a inicial 3. Então, assim, a gente tem que pensar que, muito além desse controle social das mensagens de robocall, as empresas insistem em manter o comportamento inadequado. E aí eu vou chamar a atenção por um fato. Hoje, quando uma empresa faz esse tipo de abordagem, ela faz pressupondo que vai querer ter um objetivo, obviamente sempre com um lado financeiro, e tomam essas medidas passando por cima da Lei Geral de Proteção de Dados, que assegura que ninguém pode utilizar os dados pessoais para uma outra finalidade, que certamente não seria essa de fazer marketing. Isso aí, para mim, é um desvio de finalidade. Então, a proteção de dados pessoais, nesse caso, com esse viés consumerista, foi elevada a um direito constitucional. Isso significa que a infração é gravíssima e, por isso, tem que ser combatido, porque se não houver punição, essas empresas vão inventar outra alternativa sistêmica para poder continuar fazendo esse tipo de burla da lei. Essas recomendações, as obrigações fixadas pela Anatel, tem uma que me chamou bastante atenção, é que as operadoras de telefonia, no prazo de 60 dias, deverão abrir um site por meio do qual o consumidor poderá identificar a empresa responsável pela linha dessas chamadas automáticas e, ao inserir o nome, o número do telefone do qual recebeu a chamada. Então, veja, é uma alternativa sistêmica onde o consumidor deverá entrar no site da operadora, onde deverá ter um alerta de fácil acesso para que essa denúncia seja feita. Ou seja, não existe outro mecanismo de controle que não seja a denúncia por parte do consumidor. O que não existia de forma aperfeiçoada é o fato
canal de denúncias automatizado para essa finalidade específica. Então, na medida que isso efetivamente venha a funcionar, acredito eu que os resultados serão alcançados e vamos torcer para que isso realmente diminua consideravelmente. Doutor Alexandre Ateniense, estava conversando também com o ex-secretário nacional do consumidor, o doutor Arthur Rolo, e ele falava sobre os cuidados que eles tinham na época contra o uso de robôs, porque as empresas de telemarketing alegavam que poderiam usar os robôs, mas isso envolvia também a questão do emprego dos atendentes. Mas, de qualquer forma, estes robôs estão sendo utilizados, na opinião do senhor? Não tem a menor dúvida. Isso aí é só a gente analisar, por exemplo, um aspecto de que, no meu caso, as chamadas que eu recebo, elas são metodicamente realizadas por volta de 8h30, 9 horas da manhã, ou então por volta do meio-dia. Então não há intervenção manual para isso. Isso aí é sistêmico, é programação, é robô, entendeu? Então, assim, quem sabe um pouco a respeito dos aspectos técnicos, não tem dúvida de que se trata de uma central automatizada, né, que a gente chama de um PABX digital, onde, através de um software, é possível fazer essa programação continuamente num lote de pessoas, de números de telefone, e fazendo essa técnica, muitas vezes fazendo uma chamada rápida, oi, tudo bem? Aí vai e desliga. Em seguida, passado alguns minutos, vem a chamada definitiva de oferta de algum serviço, etc., porque antes já houve a checagem de que a pessoa atendeu ou deu end na chamada, e com isso, então, isso é o sinal de validação que o software recebe para que, em seguida, a oferta seja efetivada. Eu, particularmente, depois de sofrer tanto com esse tipo de chamada, já adotei um método. Eu não atendo a chamada. Tem o dígito 3, eu não atendo a chamada. Não bloqueio, aliás, e depois bloqueio o número. Eu nunca atendo e muito menos dou end, porque eu sei que se eu fizer qualquer uma dessas duas hipóteses, a certeza é absoluta de que eles vão continuar fazendo telemarketing. Então eu prefiro não atender como se meu número fosse desativado ou algo do gênero. Mas isso tudo é muito bem planejado, é muito bem programado. Não existe, em hipótese alguma, nenhuma intervenção humana para poder fazer essa prática em lote. É o sistema que comanda isso. Doutor Alexandre Ateniense, e o nosso ouvinte que está acompanhando essa entrevista, o que ele pode fazer caso ele se encontre nessa situação até que essa resolução, essa decisão da Anatel entre em vigor? Bom, eu acho que ele deveria repetir esse padrão que nós recomendamos, né? Certamente através do identificador de chamadas que revela que o número do discador começa com 3, evite de atender, porque certamente são empresas que estão fazendo estratégia de marketing sem o consentimento inequívoco, expresso, dele, titular de dados pessoais, para essa finalidade de marketing, e a partir dali faça uma denúncia. Mas uma denúncia não só para a Anatel por descumprimento dessa nova norma que vai entrar em vigor, mas também a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque é uma denúncia de uso não autorizado de dados pessoais. Então, os dois órgãos reguladores e fiscalizadores poderão, dentro das suas respectivas competências, tomar medidas contra essas empresas. Lembrando que a empresa que pratica esse tipo de atividade pode receber uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais. Não é pouca coisa. Então, o cidadão é o principal fiscal. Não atender às chamadas, denunciar nos sites dos órgãos fiscalizadores e, em seguida, bloquear esse número. Muito bem. Doutor Alexandre, então, a partir de novembro, teremos um site para fazer as consultas desses números que perturbam, é isso? Sim. Na verdade, houve uma concessão de um prazo de 60 dias
para as operadoras se adaptarem com esse site, o que vai dar muito mais rastreabilidade, né? É sempre bom lembrar que um dos problemas que o consumidor sempre enfrentou, e o titular de dados na mesma linha, é que ele desconhecia meios para poder fazer essa denúncia e muitas vezes era importunado e não sabia como agir. Então, toda medida como essa, de dar rastreabilidade, dar prova, para que isso que é gerado a partir do mundo digital seja muito mais efetivo e as consequências aconteçam, é fundamental. Então, o cidadão, ele é o vigilante quanto a esses descumprimentos. Então, muito bem acertada a recomendação da doutora, que eu havia me esquecido em relação à questão também do site .gov.br. Veja, são 3 mecanismos de controle que estão à disposição dos consumidores que precisam ser facilmente acessados, preenchido um formulário de 3, 4 campos e dali a denúncia a gente espera que seja, que corra dentro de um fluxo que funcione e que as medidas sejam tomadas com a maior brevidade possível. Agradeço também ao doutor Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital. Doutor Alexandre, obrigado e as suas considerações. Obrigado, Sérgio, por essa oportunidade concedida pela Rádio Justiça. Gostaria de, mais uma vez, saudar a doutora Helena Lariucci aí pela brilhante participação e dizer o seguinte, que nós, no Brasil, precisamos cada vez mais fomentar a cultura da denúncia através desses canais pelas plataformas digitais. Nós precisamos entender que o exercício dos nossos direitos agora se faz através do mundo digital, pelas plataformas, por esses canais de atendimento. Então, não podemos ficar inertes quando nos depararmos com essa situação tão incômoda sem enfrentar o problema. E enfrentar o problema significa ir para a plataforma digital, ir para o site dos órgãos fiscalizadores e fazer a denúncia. Esse para mim, é o ponto de amadurecimento que o cidadão médio brasileiro precisa ter para que ele seja o principal protagonista no combate a essas chamadas tão indesejadas.